Vai. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui na Barra da Tijuca, né? A gente está na pré-conferência que é Avança por uma Igreja Fiel e Relevante. E vamos apresentar agora o Jader, um cara que a gente conheceu, uma figura bem bacana, bem alegre e disposta na Palavra de Deus. E ele vai poder falar um pouco dele. E eu tenho 3 perguntas aqui para fazer, mas ele vai falar um pouquinho dele, de onde ele é. Um pouquinho da vida dele aí, rapidinho, pra galera. Eu sou Jader Bittencourt, né? Sou pastor, plantador de uma igreja lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil. Porto Alegre é a capital desse estado. Então a demanda de evangelismo, de plantação de igreja lá é muito grande, assim, né? E Deus tem me chamado para esse trabalho difícil, mas gratificante e maravilhoso, que é a plantação de igreja, né? E eu estou trabalhando lá em Porto Alegre. Tem um bairro chamado Cidade Baixa, e é um bairro que, olha, tem um número ínfimo de igrejas. Acho que tivemos 3 igrejas evangélicas, é muito, num bairro de 20 mil pessoas. Então, o nome da plantação lá é Casulo, né? Isso. A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de plantar a Igreja Casulo e quais foram os principais pilares para a formação desse projeto? Qual é o pilar que sustenta esse querer, essa vontade de plantar a Igreja Casulo lá? Sim. Então, essa pergunta ela me faz lembrar da história da mulher samaritana, né? A pessoa que estava com a vida completamente destruída e ouviu o Evangelho, creu, né, em Jesus, e ela voltou para o seu povo, que também era um povo considerado, né, complicado no contexto bíblico, que eram os samaritanos. Então eu me sinto como essa mulher samaritana que encontrou o Evangelho, e eu era um frequentador desse bairro Cidade Baixa. Então lá tem os pubs, né? Eu tinha banda de hardcore, então eu tocava nesses lugares, frequentava esses lugares, o point, né? Da galera, assim, do hardcore, do rock, onde tem as casas noturnas. E foi o lugar onde eu frequentei na minha juventude, e a minha galera, né? Os meus amigos frequentavam esse lugar também. Então eu ouvi o Evangelho e sempre no meu coração teve esse desejo, até por saber a situação que é esse bairro, e que não tem igrejas lá que se comuniquem com a cultura, que tenham essa estratégia missional. Então foi assim que surgiu essa ideia, né? Então eu trabalhei como líder de jovens numa igreja na periferia, fiz um trabalho. Então eu sempre tive muito esse lance da arte, da música, né, como estratégia. Um dos pilares é comunicar as verdades do Evangelho e se conectar com pessoas através da cultura, da música, né? Então eu ainda faço parte do cenário hardcore, então ainda toco com banda, a gente vai nos festivais e tal. As pessoas sabem que a gente é cristão, né? A gente não vai necessariamente no festival lá para pregar e ir embora, não. A gente vai lá para fazer música e se conectar com as pessoas. E no momento a gente está se relacionando com as pessoas, a gente está compartilhando o Evangelho através da nossa vida. Então essa foi assim que surgiu o projeto, e é assim que a gente vive, né, a igreja. E uma pegada completamente diferente, né? Porque, como você disse, como tá defasado de igreja, do Evangelho, você chegou com uma cultura, se adaptando à sua cultura, que você sempre foi ali voltado para o hardcore e tal, e está se adaptando à cultura para passar o Evangelho de uma forma bem simples, bem impactante. Isso é bem legal. Uma coisa que eu queria citar, de repente, que eu acho que é uma informação importante, tem um livro muito interessante que tem tudo a ver, assim, com o nosso projeto e talvez com outros projetos, assim, que é o livro Reformissão, do Mark Driscoll, né? Que ele também fala sobre essa importância desse engajamento cultural na plantação de igreja, na forma de ser igreja, né? De saber entender a cultura e se conectar com a cultura como meio de tu ter relacionamentos e tu poder levar o Evangelho dessa forma, assim. Esse é um dos nossos grandes dilemas, né, cara? A sociedade, porque ela está se fazendo um leque em qual a igreja só tinha um modelo, aquele moralismo e tudo, e agora a galera tá se adaptando culturalmente para passar de certa forma. Você foi a primeira pessoa hardcore que eu tive o primeiro contato que realmente está passando, através da sua cultura, o Evangelho. Isso é muito legal, cara. É bem legal mesmo.
A segunda pergunta que a gente separou para você é quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado como plantador? Quais são as suas principais dificuldades como plantador desse casulo que é? Então, a principal dificuldade, eu acho que de todo plantador talvez seja financeira, tá? Sendo bem sincero, assim, na resposta da pergunta. Porque a plantação de igreja é um projeto de longo prazo, né? Dizem que a plantação de igreja demora de 5 a 10 anos para se realizar. Então, tu conseguir mantenedores e pessoas que vão te ajudar durante um longo período de tempo até tu conseguir, né, se estabelecer como igreja, talvez seja o maior desafio, né? E aí tem os desafios da plantação de igreja que são regionais, né? Lá na nossa região as pessoas são muito tradicionais, né? Inclusive as igrejas também são muito tradicionais. Então, vender a ideia de uma igreja que é culturalmente conectada, adaptada à cultura, mas que é fiel na pregação do evangelho, talvez na cabeça das pessoas que são muito tradicionais elas não conseguem fazer essa associação das duas coisas, que é possível as duas coisas, né? Tu ter um engajamento cultural, coerência teológica, né? Uma profundidade teológica e fidelidade ao expor o evangelho para as pessoas e responder as perguntas que a sociedade está fazendo. Então eu acho que é muito isso. A gente está no meio da cultura e convivendo com pessoas e está ouvindo as perguntas que elas fazem. No fundo a gente já sabe bem a resposta, né? A resposta é Jesus, né? Mas como falar que a resposta é o evangelho, né? Sim. Para as pessoas, esse é o trabalho de pregar o evangelho na nossa era. E geralmente essas perguntas não são respondidas pelas igrejas que sempre seguiram aquele padrão, sempre seguiram aquele rótulo, aquele segmento. Sim. Que estão sendo respondidas pelas pessoas que é por esse ideal de se adaptar à cultura e passar a resposta de uma forma relevante, que no final, resumidamente, é Jesus. Sim. É Cristo, mas adaptado. Exato. Né? E agora, cara, acho que essa mais particular, sua. Como Deus tem te surpreendido nessa plantação? Quais foram as surpresas de Deus para você? Ou como Ele tem surpreendido, sabe? Poxa, Deus, Tu és. Cara, o tempo todo. Essa é a resposta que a gente o tempo todo. Eu acho que essa... Algum momento especial assim que você... Então, eu acho que eu vou pontuar. O fato de eu estar no Rio de Janeiro já é uma grande surpresa de Deus. É verdade. Porque assim, ó, como tu falou uma resposta bem pessoal, eu vou dizer por quê. Há 6 anos atrás, eu pastoreava os jovens de uma igreja lá da periferia de Porto Alegre, que ninguém sabe aonde é, né? O pessoal lá de Porto Alegre sabe que é Restinga. Então é um bairro muito perigoso. Imagina, até o Mano Brown do Racionais conta uma história que deu uma treta feia lá, os caras ficaram com medo do bairro. Se o Mano Brown tem medo daquele bairro, né? Deu uma treta com Racionais, imagina como é que era, né, essa realidade. E então eu tinha feito um acordo com Deus assim de dar minha vida, de entregar, de passar quantos anos fossem necessários para ver aquela igreja florescer e tudo mais. Mas Deus nos surpreende. O fato de eu ter a oportunidade de ir para esse outro bairro, Cidade Baixa, que é bem distante, uns 25 km mais ou menos de onde eu estava, e começar uma igreja ali, foi essa grande surpresa. E ao começar esse projeto, ao começar a me interessar por plantação de igreja, eu conheci os irmãos da Atos 29, eles fizeram um plantador intensivo lá na minha cidade. Eu me conectei com algumas pessoas e fui selecionado para esse projeto plantador, que é o qual eu faço parte. Deus. Foi trazer, e hoje eu estou aqui, sabe, bebendo de uma fonte riquíssima que a gente está aqui nessa conferência. Com certeza. Né? Só gente top, falando com propriedade sobre o assunto de plantação de igreja, o avançar do reino de Deus, treinamento de liderança. Cada um passa uma área Então, tudo isso eu vejo o cuidado de Deus e a surpresa de Deus, porque eu sinceramente não imaginava que eu estaria aqui, né? Como eu falei, estava lá na periferia de Porto Alegre, tipo assim, ó, totalmente desconhecido, né? E hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, podendo compartilhar com pessoas que
que vivem esse lance de plantação de igreja. Assim. A gente tem um grupo muito legal e o fato de fazer parte desse grupo de coletivo plantador de igreja, ali da Atos 29, é muito bacana. E agora, de forma muito peculiar, mas que provavelmente vai ser um grande baque, você vai estar fazendo agora, aparecendo no vídeo, e isso vai rodar na nossa cidade. E assim, como eu falei, a princípio, cara, hardcore, plantando igreja. Cara, isso vai ser um baque só. É Deus na sua multiforme, como a gente tem falado da cultura, se adaptando à cultura. Como você falou que Deus tem te surpreendido, e agora, através da sua vida, você também pode impactar bastante pessoas na nossa cidade, que é a cidade de Angra dos Reis, e não só na cidade, mas aonde esse vídeo chegar, sabe? E, na cara, internet agora sem limites. Sem limites. E, cara, realmente, você falando, é como se fosse realmente Deus, cada passo que você dá, cada trajetória, ele traçando e passando o evangelho de uma forma bem... Essa pergunta, né, que tu me fez tem muito a ver com coisa que eu sempre falei. Eu falei que um dos atributos que eu descobri na plantação de igreja, que é gritante no meu relacionamento com Deus, é que Deus é surpreendente. Ele age de várias maneiras que tu nunca espera. Nunca é do jeito que tu espera, tipo assim, não, eu espero que Deus faça tal coisa. Aí Deus vem por um outro lado e te surpreende, e é muito melhor daquilo que tu já tinha planejado e idealizado na tua cabeça. Verdade. Chad, brigadão, tá? Meu velho, obrigado. Valeu mesmo pela moral aí pra gente. Obrigado.